Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro vídeo aí, espero que fique bom. Também se não ficar, a gente vai melhorando com o passar do tempo. Inclusive, se não ficar, deixe os comentários aí, comenta comigo também, falando que pode melhorar, né? E vamos nessa. Para quem não conhece, meu nome é Fábio. Eu não sei se todo mundo que vai assistir esse vídeo me conhece, mas meu nome é Fábio, sou professor de Geografia, né? Também tenho outros conhecimentos aí em outras áreas que depois a gente pode falar, mas vamos encurtar esse assunto para tentar deixar esse vídeo mais didático possível, visto que o assunto é meio amplo e eu vou tentar ser o mais prático, didático e simples possível. E vamos nessa, né? O tema do vídeo é a estrutura do Estado brasileiro. E a gente vai falar um pouco da evolução e de como funciona o Estado brasileiro hoje em dia, né? Espero que seja útil aí porque vocês estão vendo. Então, para começo de conversa, o Estado brasileiro, ele existe desde aproximadamente 7 de setembro de 1822 com a proclamação da independência, né? E ele vai ter uma forma de império até 15 de novembro de 1889, né, quando vai ser proclamada a República. E ele vai ter uma forma mais ou menos parecida com a atual, que é a República, né? Então, o primeiro nome que o Brasil vai ter, o Estado brasileiro vai ter, é Império do Brasil. E esse nome vai durar por 67 anos aproximadamente, até a proclamação da República. Eu vou tentar, como esse vídeo não vai ser editado nem nada, eu vou tentar pular umas partes que precisaria de imagem, mas pra frente posso até refazer e colocar umas imagens mais elucidativas. O importante é que o Brasil, da proclamação da República até a ditadura militar, mais precisamente na Constituição de 67, na reforma, que foi praticamente uma reescrita da Constituição em 69, o Brasil vai ter um nome muito criativo, né, que vão ser os Estados Unidos do Brasil. E desde 67/69, né, porque é uma situação constitucional bem complicada ali, nós vamos mudar para República Federativa do Brasil, que é o nosso nome, né? E desde então, mesmo com a Constituição de 88, vamos manter esse nome. Então o Estado brasileiro, ele vai ser, uma frase simples porém complexa, uma federação, uma república. Essa república, ela é presidencialista, democrática e constitucional. E cada uma dessas palavras dessa frase tem um significado mais ou menos específico, né? Eu estou olhando para o lado porque tenho uma cola aí que eu vou precisar para me organizar agora, pelo menos, né? Bem, o Brasil é uma república federativa presidencialista, e reforço esse termo, e ele é formado, inclusive a Constituição é clara nisso, pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Na verdade, vai ter até na Constituição aparece que é a união indissolúvel de estados, Distrito Federal e municípios, em que o exercício do poder é atribuído a órgãos distintos e independentes, submetidos a um sistema de controle para garantir o cumprimento das leis e da Constituição. Leis e Constituição, na verdade, vão estar sempre, ou pelo menos espera-se que estejam, sempre andando lado a lado. O Brasil é uma república porque o chefe de Estado é eleito pelo povo por período de tempo determinado, né, do ponto de vista da República moderna, né? É presidencialista porque o presidente da República é chefe de Estado e também chefe de governo. A gente vai ver que outras formas de governo, outros sistemas de governo, muitas vezes o chefe de Estado é um e o chefe de governo é outro. E é federativa porque o Brasil não é um país, não é um Estado unitário, no sentido de que o país, ele é praticamente absoluto em relação às suas partes. Ele é uma federação, então as partes, que no caso do Brasil são os estados, sobretudo, e o Distrito Federal, tem certa autonomia política, né? Então, de forma resumida, a ideologia do poder e a forma de governo do Brasil é uma república, a estrutura do poder é uma federação, né? O nosso território também se organiza de forma federativa, a fonte do poder é a democracia, né? O poder vem do povo, e o sistema de governo é o presidencialismo.
Para tentar esmiuçar mais, só para lembrar que república vem do latim res publica, ou coisa pública, que é uma forma de governo na qual o país é considerado uma questão pública, do povo, e não a preocupação ou propriedade privada dos governantes. Ou seja, uma coisa interessante da república e de quem porventura se entende como republicano é essa questão de entender o Estado, né, e por extensão o país, como uma propriedade de todos, que merece o cuidado e a atenção de todos, e não só eventualmente seus chefes, os seus líderes, como é o caso da monarquia, né? Na monarquia, o Estado é basicamente uma propriedade, de certo modo, do monarca. Na república não, é do povo, do público, né? As posições de poder dentro de uma república não são herdadas, como muitas monarquias são, mas são alcançadas através de outros modos, dentre os quais destaco três aqui, que é a democracia, né, quando o povo aclama alguém para liderá-lo e chegar no topo da república, né? A oligarquia, que é quando alguns poucos fazem isso, em geral as elites, não raro as elites, e a autocracia, que é quando a pessoa é tão poderosa em si mesma que ela se investe desse poder, né? As ditaduras em geral são autocracias. É uma forma de governo sob a qual o chefe de Estado não é um monarca, óbvio, e ele é eleito pelo povo ou seus representantes, tendo a sua chefia uma duração limitada, né? Então, os chefes nas repúblicas, sejam elas presidencialistas ou não, no caso do Brasil é uma república presidencialista, mas França, Rússia são parlamentaristas, ele tem um mandato, né? Ele tem, todo mundo sabe que é por um prazo específico. Então, no caso do Brasil, é 4 anos o presidente, renovável por mais 4 anos. Ponto. Há uma espécie de previsibilidade nisso, e isso acredita-se que seja uma coisa boa para a manutenção do poder de forma sadia, né? Então tem a duração limitada, e nas repúblicas modernas, as repúblicas modernas costumam ser presidencialistas ou parlamentaristas, isso é uma generalidade, né? No presidencialismo, né, explicando um pouco o que seja, é um sistema democrático e republicano, né, não existe presidencialismo na monarquia, de governo onde um chefe de governo lidera um ramo do executivo que é separado do poder legislativo. Esse chefe de governo é também o chefe de Estado, né? Então ele acumula essas duas chefias, e o nome desse chefe é presidente, né? Então, no caso do Brasil, como uma república presidencialista, nós temos um chefe de Estado que é também um chefe de governo, cujo nome é presidente. Nos países presidencialistas, o executivo é eleito e não é responsável perante a legislatura, que não pode, em circunstâncias normais, descartá-lo. Tal desempedimento é possível, tal despedimento é possível, no entanto, em casos incomuns, muitas vezes através do impeachment, né, que a gente viu até recentemente no Brasil, já 2 vezes numa geração, que é quando há um problema entre poderes, o executivo, legislativo e judiciário. Um pode tentar, como posso dizer, corrigir o outro, né? A gente vai falar um pouco também de poderes, os poderes que compõem a república, né, mas já para dar um mini spoiler, as repúblicas costumam se subdividem em 3 poderes. Um executivo, que executa as coisas, um legislativo, que vai legislar sobre as coisas, sobre as leis, sobre as pessoas, sobre os direitos e os deveres, e um judiciário que vai julgar todo mundo e ver se está todo mundo agindo dentro das leis, da Constituição, do que se acha, do que é justo, né? Pelo menos do que se tem por comum como justo. Então, frequentemente, um presidente, no presidencialismo, o presidente talvez seja o grande poder, né? O chefe do executivo tem o maior poder, mas ele é mais ou menos contrabalanceado com o legislativo, composto por deputados e senadores, no caso do Brasil, pelo judiciário, com juízes, né? Depois a gente vai desmiuçar um pouco mais isso. Exemplos aqui, depois eu coloco também, quem quiser, eu mando o arquivo que eu estou lendo, porque é mais ou menos didático e tem as imagens que eu prometi. Exemplo de repúblicas presidencialistas modernas são os Estados Unidos, que acho que foi a primeira nesse modelo, Brasil e Argentina. Na verdade, a América, ela é o continente talvez mais republicano de todos, né? Talvez mais ou menos empatado com a África ali, e republicano e presidencialista, né? A Europa, por exemplo, o presidencialismo não é tão forte. Só para a oposição, o parlamentarismo seria um sistema democrático, seja eles em repúblicas ou monarquias constitucionais, né?
Então, em monarquias absolutas, onde o rei é absoluto, tipo, sei lá, Arábia Saudita, o parlamento meio que tudo faz. Mas em monarquias que se assumem constitucionais democráticas, em geral são monarquias parlamentaristas. É onde o parlamento, ou seja, o poder legislativo, ele tem um poder grande. Então, é um sistema democrático de um Estado onde o executivo deriva sua legitimidade democrática de sua capacidade de comandar a confiança da legislatura, tipicamente um parlamento, e também é responsável perante esse parlamento. Em um sistema parlamentar, o chefe de Estado é geralmente uma pessoa distinta do chefe de governo. Então, por exemplo, vamos pegar uma república parlamentarista, uma França. Na verdade, que a França, na verdade, seria até um semipresidencialismo, mas tudo bem, depois a gente faz esmiuçar isso. Mas a França, ela tem um presidente e tem um primeiro-ministro. Em geral, o presidente para cuidar de coisas mais de Estado, tipo declarar guerra, fazer visitas oficiais e tal, e o primeiro-ministro para governar as coisas do dia a dia, né? Tipo, o povo tá bravo com a saúde, melhorar a saúde, governar, tocar o dia a dia. Na Itália, eu acho que talvez seja uma república parlamentarista mais desse nível, né? O presidente é quase uma pessoa decorativa, ele tem uma leve influência, mas não muita coisa, e quem manda mais é o chefe de governo, que é o primeiro-ministro italiano. Há outras repúblicas parlamentaristas no mundo. Já a monarquia parlamentarista, o chefe de Estado é sempre monarca, e o chefe de governo também vai ser um primeiro-ministro, alguém que vem do parlamento, vem do poder legislativo e se torna poder executivo como chefe de governo. O caso mais comum é o caso da Inglaterra, né, no qual a Rainha Elizabeth